Olá, boa noite. A pauta de hoje, remédios e vacinas. O que os especialistas dizem sobre o tratamento da Covid-19? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o infectologista Dr. Evaldo Stanislau. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Vamos falar sobre tratamentos, remédios, vacinas, doutora. A gente tem muitas dúvidas ainda quando a gente fala sobre Covid-19. Ainda não existe um consenso sobre o melhor tratamento farmacológico. O que os infectologistas têm discutido a respeito disso? Bom, Roberta, eu vou responder não como o Dr. Evaldo, pessoa física, mas vou responder como diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e em nome também das Sociedades Internacionais de Doenças Infecciosas. Quais são as nossas recomendações terapêuticas específicas para a Covid-19? Nenhuma. Simplesmente porque não existe nenhum remédio efetivamente que atue efetivamente contra o vírus SARS-CoV-2. Existem vários medicamentos aí que são rotulados na imprensa, até por médicos não especialistas, pelos leigos de uma maneira geral, nas redes sociais, mas nenhum desses medicamentos tem ação comprovada, né? E outros já foram amplamente estudados e se demonstrou que não há nenhum efeito contra a Covid e, ao contrário, pode até fazer mal. Então, dessa maneira, o que as sociedades recomendam? Que dentro de protocolos de pesquisa, dentro de estudos clínicos bem fiscalizados, bem estabelecidos, com termo de consentimento, alguns remédios possam ser utilizados e vários estão sendo pesquisados. Fora desse contexto, na assistência, nós devemos atender os nossos pacientes com medidas de suporte. Então, pacientes, é importante enfatizar que 80% a 85% dos pacientes vão evoluir bem, com sintomas leves ou sintomas ausentes, e esses pacientes, inclusive sem remédio, eles vão ficar bem. Os 15% a 20% que precisarem de uma retaguarda hospitalar ou de alguma intervenção terapêutica, vão ser intervenções muito simples, que vão basicamente dar oxigênio, drogas anti-inflamatórias e drogas para o tratamento de infecções secundárias bacterianas. Antibiótico entra nessa lista, doutor? Antibióticos. E existem também alguns dados mais recentes, né, que já vem se consolidando também, que alguns pacientes beneficiam do uso de anticoagulantes, de droga com ação anticoagulante. Então, essencialmente, o que a gente faz é suporte clínico, oxigenoterapia, em alguns casos o uso do anti-inflamatório, em alguns casos o tratamento das infecções bacterianas secundárias com antibiótico e anticoagulante. Então, doutor, diante disso que o senhor está falando, vamos desmembrar um pouquinho e explicar, porque simplesmente falar não use, às vezes as pessoas não se convencem, ainda mais quando a gente está falando de substâncias, né, que derrubaram ministros, ou seja, foram a causa de algumas intrigas, até entre os políticos, se usa, se não usa, o que serve, o que não serve. Então, vamos tentar explicar do ponto de vista médico cada uma delas. Gostaria de começar com a cloroquina. Por que a cloroquina não é adequada e o que a sociedade, então, dos infectologistas, Sociedade Brasileira de Infectologistas, analisou e determinou em relação especificamente à cloroquina? Bom, a cloroquina ou a sua variação hidroxicloroquina são medicamentos que, no primeiro momento, baseados aí numa publicação de qualidade muito ruim do ponto de vista científico, mas que mostrava algum benefício, ganhou muita importância, sobretudo porque dois presidentes, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, falaram muito da hidroxicloroquina. E naquele momento, de começo de pandemia, todo mundo muito preocupado, até se justificava que você eventualmente usasse esse medicamento, e eu quero enfatizar aqui, nunca foi proibido se usar, sempre ficou a critério do médico a sua utilização, não é? Muito bem, mas a partir do desenvolvimento da pandemia foram feitos estudos de dois tipos. Primeiro, estudos retrospectivos, onde você pegou um grupo de pacientes que utilizou esse remédio e olhou o que aconteceu com eles. E comparava, mesmo nesse estudo, olhando para trás, com aqueles que não tinham usado. Um grande estudo retrospectivo dos veteranos dos Estados Unidos mostrou que não apenas a hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina, não mostrou benefício,
como o grupo que tinha utilizado teve uma maior mortalidade. Esse dado ele se reproduziu em outros estudos, especialmente na cidade de Nova York, e depois surgiram os estudos que a gente fala de prospectivo. São aqueles que a gente já propõe para estudar alguma coisa. Eles não eram randomizados do ponto de vista de duplo cego, a gente sabia quem tomava ou quem não tomava, mas eles eram randomizados, ou seja, um grupo muito parecido tomava e outro grupo muito parecido não tomava. Os grupos, por serem parecidos, eles permitiam que a gente neutralizasse qualquer fator interferente. E nesses estudos randomizados, de pacientes que usaram hidroxicloroquina com ou sem azitromicina comparado aos que não usaram, não houve, mais uma vez, nem em pacientes com casos leves, nem moderados, sobretudo graves, nenhum benefício da hidroxicloroquina e também, uma vez mais, o risco de eventos adversos. E aqui eu quero enfatizar os eventos adversos, porque quem tem COVID tem um miocárdio, um músculo cardíaco mais suscetível a arritmias e a complicações, além dos quadros trombóticos, que também são mais comuns em quem tem COVID. Então, usar uma droga que pode ter um efeito cardíaco colateral grave, como é o caso da hidroxicloroquina, e que não traz nenhum benefício, como ficou bem estabelecido em vários estudos, foi o que levou que não só sociedades científicas, mas, sobretudo, a Organização Mundial da Saúde, o próprio FDA dos Estados Unidos, retirassem a autorização do uso dessa droga, mesmo em pesquisa clínica. E aí, eu quero enfatizar que eu estou falando de sociedades científicas e não estou falando de sociedades de classe de médicos, porque o Conselho Federal de Medicina, alguns conselhos regionais de medicina, inclusive, endossam o uso dessa droga, baseando-se numa suposta autonomia que o médico tem de prescrição. Sim, o médico tem, mas o médico deve usar o melhor de si para fazer prescrições embasadas em evidências científicas. E as evidências científicas mostram que hidroxicloroquina, lamentavelmente, não serve para nada na Covid-19. Mesmo assim, né, doutor, o Ministério da Saúde pediu à Fiocruz que divulgue a cloroquina como um tratamento precoce da Covid-19. Ou seja, com base nesses estudos, o que o senhor acha desse movimento do governo federal, que insiste ainda nisso? Veja, Roberta, é uma insistência descabida, que constrange, inclusive, os bons médicos que têm a sua postura pautada pela boa ciência, né? E que é completamente descabida, não deve ser utilizada. E eu quero enfatizar aqui uma coisa, que eu falei e eu vou repetir. De cada 100 pacientes que têm Covid-19, 80 a 85% vão evoluir muito bem, independentemente de qualquer medicação. Então, veja, eu vou usar precocemente um remédio para um grupo de pacientes onde 80 a 85% deles vai evoluir bem. Como é que eu vou falar que foi o remédio que fez a diferença? Não tem como. E aí você começa a jogar com achismo, o que é muito ruim na ciência. Os estudos que efetivamente compararam intervenção contra observação, quem tomou remédio e quem não tomou remédio, demonstraram que não há nenhum benefício da hidroxicloroquina e ela aumenta o risco cardíaco. Isto é ponto pacífico. É só o Brasil que hoje tem essa coisa recalcitrante de querer usar a hidroxicloroquina. Tanto que os Estados Unidos até doou um monte de hidroxicloroquina para nós, porque lá eles não usam. A gente politizou a Covid-19? Bom, quem assiste o teu programa agora e me conhece sabe que eu, pessoalmente, tenho minhas posições político-ideológicas, mas eu quero deixar bem claro que aqui eu estou falando como médico, né? Mas já que você pergunta sobre essa questão de se houve uma politização, sim, evidentemente houve uma politização. Isso é mais um dos fatores que atrapalha muito a resposta contra a Covid-19 e, lamentavelmente, esse não é um fenômeno restrito ao Brasil. A gente vê em outros países do mundo também isso ocorrendo. É mais ou menos como aquele movimento das pessoas que não gostam de vacinas e que não querem tomar vacinas. Quer dizer, um grupo de malucos, né, com todo o respeito que eu tenho aos doentes mentais, mas que negam, né, negacionistas das evidências científicas a favor das vacinas, a favor da boa evidência científica e que, com isso, colocam em risco não só apenas a eles mesmos, mas também aos outros.
porque eles são vetores, podem transmitir a doença, não é? E, aliás, infelizmente, né, a gente tem já na imprensa uma série de relatos de pessoas que eram negacionistas da Covid-19 ou que defendiam um medicamento A ou B e que acabaram pegando Covid, alguns deles, inclusive, falecendo, né? E para também não alongar muito nisso, mas é só a gente parar e pensar, né, pessoal? Se fosse tão bom como dizem, por que o mundo inteiro não está usando isso? Por que o mundo inteiro não usou isso? Então, eu sei que as pessoas acreditam em teorias de conspiração e tudo mais, das multinacionais que têm interesses, esse é um remédio barato, por isso, mas, gente, por favor, né, um pouco de bom senso nesse momento é super recomendável. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre remédios e vacinas e os tratamentos da Covid-19. É só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são remédios e vacinas. O que os especialistas estão dizendo sobre o tratamento da Covid-19? E sobre esse assunto eu estou conversando com Evaldo Stanislau, infectologista. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, e agora eu gostaria de saber um pouquinho o que a SBI recomenda os agentes públicos, incluindo municípios, estados e o próprio Ministério da Saúde, recomenda que avaliem as suas orientações em relação ao tratamento. Acha que isso realmente vai acontecer? Tem força para isso? Olha, nós estamos num momento muito peculiar e estranho, né? A sua pergunta já externa isso, quer dizer, uma sociedade científica tem força para isso? Se a gente está falando de saúde, se a gente está falando de ciência, quem é mais do que uma sociedade científica que teria autoridade para dizer o que é melhor para ser feito no manuseio de uma doença, né? E quando a gente vê que sociedades científicas questionadas, né, inclusive, a gente tem uma pequena ideia do tamanho do problema que a gente tem enfrentado, né? E, sobretudo, isso é agravado quando a gente se depara com prefeituras, governos do estado, outras instituições, inclusive de classe médica, distribuindo kits, né, com saquinhos que já vem lá os remédios e tal. Gente, isso não tem, como a gente está conversando aqui, nenhuma base científica, e eu acho que além da ineficácia, tem um outro perigo, que é a falsa sensação de proteção. As pessoas tomam esses coquetéisinhos aí que são distribuídos de vitaminas e outros remédios sem nenhuma eficácia e acham que estão protegidas contra a Covid. E isso é realmente muito, muito preocupante. Para a gente entender, então, e falar um pouquinho mais sobre esses remédios que estão circulando na praça, as famílias estão tomando, muitas vezes sem orientação médica também. Vamos começar um pouquinho do lopinavir e ritonavir. Tem algum benefício? Para que serve esse medicamento? Então, quando a gente está diante de uma doença nova, e que é uma doença com impacto que a Covid-19 vem apresentando ainda hoje, né, a gente não tem muito tempo de fazer remédio novo. Então, o que a gente costuma pegar? Os remédios que a gente já conhece para outras doenças e ver se funciona. Às vezes baseado num reporte de um dado in vitro, alguma coisa assim. O lopinavir e o ritonavir, eles fazem parte de uma combinação de medicamentos que a gente usou muito para o tratamento do HIV. E por ser um antiviral de ação direta, atuando na protease do vírus, se tentou avaliar a efetividade desse remédio. E, num determinado momento, até colocou-se no protocolo terapêutico esse tipo de medicação. Nenhuma publicação comprovou a eficácia do lopinavir e, nesse sentido, é uma droga também que ficou pelo caminho. Imunomoduladores vêm sendo testados? Imunomoduladores vêm sendo testados. Uma das coisas que acontece na Covid-19 é que você tem uma primeira fase da doença onde o vírus está presente e para combater esse vírus o nosso sistema imunológico reage e reage muitas vezes de uma maneira desproporcional e exagerada, causando o que a gente chama de tempestade de citocinas. A tradução clínica dessa tempestade de citocinas é um paciente muito grave, com pulmões com uma dificuldade muito grande de oxigenar o sangue, com outras alterações de exames laboratoriais, tendência a sangramento, alterações neurológicas, enfim, um quadro extremamente grave. E aí você pode atuar com alguns medicamentos que modulam algumas dessas substâncias lançadas e produzidas em resposta ao quadro infeccioso,
inibindo-as, né? Então, a gente tem isso para IL-1 e a gente tem isso para IL-6, principalmente. Os estudos, eles vêm sendo publicados e eles têm se mostrado, do ponto de vista de efetividade, muito ruins. São drogas caras e que não têm dado o resultado que a gente queria para a maioria dos pacientes. E, além disso, quando eles inibem a resposta imunológica do paciente, de certa forma, eles tornam esse paciente um imunodeprimido. E, ao imunodeprimir esse paciente, eles abrem o caminho para infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções por agentes oportunistas. E isto não é desejável. A gente tem um outro aqui, dexametasona, que, se eu não me engano, é o Decadron. É fato que há indícios de que ele reduza a mortalidade. Esse está sendo utilizado? Então, a dexametasona e outros agentes anti-inflamatórios hormonais tem estudos bem feitos que demonstraram que sim, que são medicamentos que podem modificar o desfecho, tanto na mortalidade quanto na indicação de necessidade de ventilação mecânica. Esses medicamentos, entretanto, eles têm o seu benefício demonstrado para pacientes hospitalizados, seja no ambiente de enfermaria, seja no ambiente de terapia intensiva. Então, a nossa recomendação, e a gente pede atenção, é que esse medicamento ele tem que ser indicado por médico, usado sob supervisão médica e nos pacientes hospitalizados. Infelizmente, o que a gente tem visto é que muitos colegas médicos, inclusive bem intencionados, querendo ajudar os seus pacientes, acabam prescrevendo em excesso os corticoides. E prescrevem, inclusive, na fase inicial da doença, quando a gente tem uma presença do vírus importante. E ao dar uma alta dose de corticoide nesta fase da doença, a gente pode até piorar o quadro, porque a gente diminui a resposta imunológica que o corpo do paciente está montando contra o vírus e ajuda o vírus, de certa forma, né? Então, este tipo de medicamento é um medicamento, sim, que tem demonstrado efetividade, que tem ajudado a reduzir mortalidade e número de pacientes de ventilação mecânica, mas que deve ser utilizado por orientação médica, com supervisão médica e em pessoas no hospital. Só para a gente finalizar sobre esses remédios, acho que a bola da vez agora, doutora, é a ivermectina. Já foi a Anita, agora a ivermectina. Como é que o senhor vê a utilização desse medicamento? Deixa eu falar um pouquinho da Anita. A Anita é o nome comercial de um remédio chamado nitazoxanida. Existem alguns pesquisadores que veem que a nitazoxanida ela tem uma ação em várias doenças, né? E alguns que acreditam que ela possa ter uma ação antiviral, sobretudo contra o vírus influenza. Entretanto, muitas publicações não mostraram que isso tenha ocorrido na prática. A nitazoxanida, conhecida como Anita, não modificou nada, então não é uma droga recomendada. E a ivermectina é uma droga já bastante conhecida, também com múltiplas ações, e que, in vitro, demonstra que talvez pudesse ter uma ação antiviral. Ali, na plaquinha, embaixo da lente do microscópio. Foram feitos para Zika experimentos com ivermectina. Então, você via que lá no laboratório, a ivermectina era muito boa contra o Zika vírus. Aí você pegou ratinhos, infectou com o vírus da Zika e deu ivermectina para eles. Porque o ratinho você pode, inclusive, sacrificar e olhar qual foi a reação no corpo do ratinho. Roberta, sabe o que se verificou? Ivermectina não serviu para nada. Então, já era um primeiro exemplo in vitro. Funcionava, quando colocou no ratinho, no cobaia, não funcionou. E agora estão querendo transformar nós, os seres humanos, em cobaias, dando ivermectina. Não é possível usar ivermectina para tratar Covid. E entre tantas razões, uma delas, que eu reputo a mais importante, é que a dose para que a ivermectina pudesse supostamente ter alguma ação antiviral semelhante ao que ocorre na plaquinha do laboratório, lá sob a lente do microscópio, é uma dose impossível de ser atingida com segurança por uma pessoa. Você ia ter que tomar 1000 comprimidos de ivermectina para talvez ter uma ação antiviral. Isso é incompatível com a segurança, isso é incompatível com o razoável, e a ivermectina também é mais uma droga que a gente não recomenda porque não ajuda em nada, embora eu insisto. Tenho muitos colegas médicos, inclusive muito bem intencionados, prescrevendo, mas é porque eles não conhecem os estudos e não acompanham tão profundamente, e fica aquela impressão, né, Roberta? Uma doença que, eu insisto, a maioria das pessoas vai evoluir bem. Se você der
um comprimido qualquer desses que você citou, ou você der uma bala de açúcar para eles, o efeito vai ser igual. Eles vão melhorar em 80%, 85% dos casos, porque é o curso natural da doença, independentemente do remédio. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os tratamentos da Covid-19. É um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, tratamentos da Covid-19. Sobre isso a gente está conversando com o doutor infectologista, doutor Evaldo Stanislau. Doutor, a gente falou sobre os remédios, acabamos ficando sem nenhum para a gente poder utilizar. Agora, sobre as vacinas, o que o senhor fala? A gente tem 2 vacinas aqui chegando. Qual a diferença entre elas? E o senhor acredita que elas estejam ainda disponíveis no mercado nesse ano? Olha, Roberta, tem 2 vacinas em teste no Brasil. Uma, que é uma vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e que usa um vírus inativado, e dentro desse vírus vai um material proteico do vírus da Covid-19 modificado para que o nosso sistema imunológico reaja contra e desenvolva imunidade. A outra vacina é uma vacina chinesa do laboratório Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, que pega o vírus inteiro inativado e coloca esse vírus no nosso corpo com o mesmo objetivo de fabricar anticorpos. Os estudos iniciais de fase 1 e fase 2 demonstraram que essas vacinas são espetaculares. Elas são seguras e elas levaram à produção de anticorpos protetores contra a Covid-19. Aí, a partir daí, então, nós estamos na fase 3, onde a gente pega um número maior de milhares de pessoas para serem testadas. É muito, muito provável que até o final do ano a gente tenha concluída essa fase 3 e que a gente já tenha, então, um remédio, 2 vacinas. E nós teremos outras ainda, né, que tem 2 atualmente no Brasil, disponíveis para uso clínico. O novo desafio vai ser a produção em larga escala do número de doses que a gente vai precisar para o mundo inteiro. Eu acredito que esse é um desafio logístico, mas que os laboratórios que estão fabricando, diante dos resultados tão bons, né, da fase 2, já devam ter alguma escala de produção, né, em curso, e quem sabe no começo do ano que vem a gente já tenha 1 ou 2 ou mais vacinas disponíveis para uso comercial, e aí gradativamente os pacientes de maior risco, profissionais de saúde, pacientes idosos, doentes crônicos. O que não significa dizer que em 2021 a gente já volta ao normal, porque não vai ter dado tempo ainda de vacinar todo mundo e a gente vai ter que continuar se cuidando até que essa vacina esteja acessível a todos. A gente aprender a conviver com esse novo normal, né? Doutor Evaldo Stanislau, muito obrigada pelas suas informações. Aí, sucesso, a gente espera que essa vacina realmente chegue ainda esse ano. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. E a gente tem que acreditar na ciência sempre. É isso aí. Com muita responsabilidade, né? A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.